crianças! Tudo bem com vocês? Chama todo mundo aí da sua casa, porque lá vem história. História com bolo. Você gosta de bolo? Porque hoje tem bolo, hein? Chama todo mundo para participar da história de hoje. E história de bolo? De que história será que eu tô falando? Você lembra de alguma fábula em que no final tem bolo? Lembra? Não. A história da galinha ruiva. Tá lembrando agora? Já já eu vou contar essa história para você. E fique preparado, porque no final vai ter uma atividade muito legal. Mas antes de começar, eu vou me descrever para você. Meu nome é Elaine Santos, eu tenho a pele clara, os meus olhos são castanhos claros e o meu cabelo é bem comprido, castanho escuro. Eu estou vestindo uma calça jeans, uma sapatilha preta, uma blusa branca e estou com um colar cheio de bolas verdes. Aqui, no estúdio da Multirio, um espaço todo colorido, cheio de objetos que até fazem lembrar uma sala de aula, uma sala de leitura, todo preparado para tornar tudo bem aconchegante para você e para sua família. Assim, daí de longe, você pode ficar mais pertinho da gente. Não é bom? Vamos começar então? A galinha ruiva. Era uma vez uma galinha com umas penas bem avermelhadas. Essa é uma fábula de Esopo, um grande escritor de fábulas. Na verdade, ele é conhecido como o pai das fábulas. A galinha ruiva morava com seus pintinhos numa fazenda. Um dia, ela percebeu que o milho estava maduro, pronto para ser colhido e virar um bom alimento. É claro que com um milho bem fresquinho, que acabara de ficar maduro, a galinha ia ter essa ideia maravilhosa, né? Fazer um bolo? Ou será que era um biscoito? Ou será que era pipoca? Gente, dá para fazer tanta coisa com milho. Pergunta aí para as pessoas da sua casa. Tem muita receita que dá para fazer com milho. Mas enfim, a galinha viu aquele milho fresquinho e teve a ideia de fazer uma receita. Ela teve a ideia de fazer um delicioso bolo de milho. Todos iam gostar. Era muito trabalho. Ela precisava de bastante milho para o bolo. E como era trabalho demais, ela foi em busca de alguns animais, amigos seus, lá na fazenda, para ajudar a cumprir com cada uma das etapas para fazer o gostoso bolo de milho. Quem será que podia ajudar a colher a espiga de milho no pé? Quem podia ajudar a debulhar todo aquele milho? Quem podia ajudar a moer o milho para fazer a farinha, para fazer o bolo? Era realmente muita coisa. Não é como a gente, né, que vai ali numa vendinha ou num mercadinho, compra os ingredientes e faz a receita. Não, tinha que cumprir com cada uma das etapas lá na fazenda. Então, o primeiro em que ela foi pedir ajuda foi o gato. Quem pode me ajudar a colher o milho para fazer um delicioso bolo? Foi chegando a galinha perto do gato. Eu é que não. Miau, disse o gato. Estou com muito sono. O gato, já tirou o corpo fora. Gato preguiçoso esse, hein? Quero ver no final. Quero ver, aguardem. Então a galinha foi atrás de outro animal. Foi atrás do cachorro. Estou muito ocupado. Eu é que não. Acabei de almoçar, disse o porco. Comigo também não conte, disse a vaca. Está na hora de brincar lá fora. E todo mundo disse que não. Então, diante desses amigos que se afugentaram da tarefa, a galinha foi fazer tudo sozinha. Ela preparou tudo com muito carinho. Colheu as espigas, debulhou o milho, moeu a farinha,
fez o bolo e colocou no forno. Depois que a galinha botou o bolo no forno, o cheiro empesteou a fazenda. E os animais começaram a chegar. Todos ficaram com água na boca. E então a galinha ruiva disse: quem me ajudou a colher o milho? Quem preparou o bolo? Quem ajudou a fazer alguma coisa? Ninguém? Todos ficaram bem quietinhos. Eu acho que eles ficaram até um pouco envergonhados, porque nessa hora, né? Bateu a fome, mas eles não ajudaram. Então ficou todo mundo assim, com a carinha meio esquisita, sabe? Ninguém tinha ajudado. Aí a galinha disse: então, quem vai comer o delicioso bolo de milho sou eu e os meus pintinhos. Vocês podem continuar descansando, não estavam cansados? Fiquem aí olhando. E assim foi. A galinha e os seus pintinhos aproveitaram a festa. E então, a galinha e os seus pintinhos aproveitaram a festa. Os animais tiveram que ficar olhando só de longe. A galinha não deu mole para ninguém. Teve uma hora que eu fiquei até com pena dos animais, sabe? Mas ela queria dar uma lição neles. Será que aí na sua casa as pessoas precisam de ajuda? Tem alguma coisa aí que você pode fazer para ajudar o papai, a mamãe, ou o vovô e a vovó, ou a titio, o titio, os adultos responsáveis da sua casa. Eu aposto que eles podem te dar algumas dicas, indicar algumas tarefas nas quais vocês podem e têm habilidade para ajudá-los e assim aliviar também para eles o serviço da casa, não é? Tenho certeza que isso vai ser de muita valia. Bom, lá na história, a galinha precisava de ajuda para fazer um bolo, não era? O que será que a gente precisa para fazer bolo, hein? Será que é fácil fazer um bolo? Olha, eu fiquei fazendo umas pesquisas e tem alguns bolos que não vão ao forno. Sabe o que é um forno, né? No fogão tem aquela parte de baixo e ali dá para assar alimentos. Dá para assar frango, dá para assar torta e dá para assar bolo. Uma outra coisa também que eu pesquisei é que podem ser formas de formatos bem diferentes. Tem forma de formato de coração, de bolos grandes, de bolos menores. Tem até umas formas que são desse tamaninho para fazer cupcakes, já viu? São bolos de pote, né? Bolos de xícara ou de copo. Eu também pesquisei que dá para fazer bolo sem precisar de forno. Dá para fazer bolo em micro-ondas. Dá para fazer bolo em frigideira. Frigideira eu acho que você deve ter aí na sua casa, não é? Será? Se junta aí com as pessoas da sua casa e conversem sobre uma maneira de preparar um bolo. Eu trouxe um bem simples para a gente finalizar aqui a história de hoje, porque hoje tem bolo, é o tema da aula, vai ter bolo sim. Então separa aí os ingredientes, eu vou começar a colocar aqui em cima, olha. Primeiro, você precisa separar uma vasilha, assim, e alguns medidores, uma xícara, que pode ser uma xícara de beber café, normalmente essa é uma xícara de medida, e também uma colher de sopa. Mas a gente vai fazer sopa ou vai fazer bolo, professora? Não, é apenas o nome da medida, colher de sopa, mas não vai ter sopa não, tá? Esse aqui é um mexedor, ele tem um nome especial, chama-se fouet, mas você pode mexer com a própria colher de medida, tá legal? Não tem problema nenhum. Eu vou começar a pegar umas coisas aqui embaixo, deixa eu ver. O que eu tenho aqui? Açúcar. Será que todo bolo leva açúcar? Leva sim. Eu também tenho, isso aqui é fermento. Vou deixar aqui por último separado, porque é a última coisa que a gente põe no bolo. Onde é que estão os outros ingredientes? Aqui tem um outro pote. O que será que tem aqui dentro?
Ah, eu já trouxe até misturadinho. Aqui dentro tem farinha de trigo e achocolatado, tá bom? Aquele que vocês usam para mexer no leite, sabe? Falar em leite, tem leite também. E óleo, tá bom? Então vamos começar. Eu vou indicar quais ingredientes você vai pôr primeiro e quais você vai botar depois, porque tem uma ordem para seguir, tá legal? Então vamos lá. Primeiro você vai colocar numa vasilha a farinha e o achocolatado, que é nessa vasilha aqui mesmo, e vai misturar para eles ficarem bem juntinhos, olha. Tá vendo que ao invés de ficar separado, branco e marrom, eles vão se unindo, tá? Isso vai facilitar na hora de você mexer com os ingredientes que são líquidos, os molhados, tá legal? Agora, você vai colocar aqui dentro... Ah, cadê os ovos? Esqueci dos ovos, mas não tem problema. São 3 ovos que levam na nossa receita. Com a ajuda de um adulto, você vai quebrar 3 ovos e vai colocar dentro da vasilha que estiver vazia. Pode ser até uma maior do que essa. Quebre os 3 ovos, depois coloque 1 colher de sopa de óleo e mistura dos ovos, tá bom? 1 colher de óleo com os ovos e mistura, 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 mistura. Depois a gente vai botar o açúcar. Olha, o açúcar são 3/4 de xícara. Mas o que é isso? Tá vendo aqui a nossa xícara? É como se, imaginariamente, você dividisse ela em 4 pedaços. Ao meio é em 2, depois você divide cada metade ao meio novamente. E você vai colocar apenas uma dessas partes. Uma não, 3. 1, 2, 3. Tá vendo? Não pode ser cheia, tem que faltar uma parte. É o que tem de açúcar aqui. E aí você coloca na mistura e manda ver. Só pode parar de mexer quando os ingredientes estiverem todos misturados. O próximo ingrediente é o leite. Lembra que para nossa xícara de açúcar ficou faltando uma parte, porque eram 3/4? Agora é o contrário. O leite é apenas 1/4 da xícara. Então você vai colocar o leite apenas até aqui, tá bom? Coloca na mistura e não para de mexer até que tudo esteja bem juntinho. E por último é o fermento. E agora, o achocolatado com a farinha. Você vai colocando de colher em colher. Põe uma, mistura. Põe outra, mistura. Até que você tenha misturado toda a farinha e o chocolate. E aí, por último, você vai colocar meia colher de sopa de fermento para bolo, porque tem 2 tipos de fermento, tem um fermento que é para pão e tem um fermento de bolo, que é esse que é em pó, com certeza tem aí, a mamãe usa bastante para fazer bolo, ou a vovó. Então você vai misturar. Um segredo muito importante é que o fermento não pode ser batido, não, ele só pode ser misturado, senão ele perde a propriedade de fazer o bolo crescer. Você quer ver eu fazer uma mágica? Eu fiz esse bolo lá em casa. Coloquei ele numa frigideira untada, ou seja, eu coloquei manteiga ou óleo no fundo da frigideira. Depois eu coloquei a massa do bolo e coloquei num fogo muito, muito baixinho durante 20 minutos. Quer ver a mágica acontecer? Já vou te mostrar como ficou o meu bolo. E agora? Tcharam! Olha como ficou o meu bolo! Um bolo de frigideira, bem facinho de fazer, com ingredientes bem simples. Olha, se você não tiver achocolatado, você pode fazer ele sem o chocolate. Açúcar, farinha, ovo, fermento, leite e pronto! Você vai ter um bolo bem gostoso. Lá em casa, a gente chama bolo assim de bolo. Sabor de bolo, sabe? Por quando a gente não coloca nenhuma essência, nenhuma fruta. Você também pode colocar banana. Pensa aí na sua casa como você pode fazer para ter um bolo bem legal para finalizar a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado da história da galinha ruiva.
Um beijo e até a próxima história!